E nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Vênus vai fazer uma importante descoberta no caso do assassinato de seu pai. E vai ficar chocada ao descobrir que, na verdade, seu pai não era nada do que ela pensava. Isso porque a mocinha e Murilo vão pressionar Marieta para que ela conte tudo o que sabe. Logo após eles descobrirem uma nova evidência do crime. E Marieta vai revelar um segredo chocante de Pedro, que acaba explicando a tragédia que aconteceu com ele no passado. Vênus vai ficar horrorizada com o que descobre e fala: "Meu Deus, mas esse não é meu pai que eu conheci? Ele era uma pessoa tão diferente assim? Não é possível." Marieta vai pedir perdão por não ter contado antes, mas Vênus vai tomar uma decisão que mudará a sua vida para sempre na novela. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Vênus e Murilo descobrir uma pista sobre o assassinato de Pedro e estranham a reação de Marieta. A mocinha conversa com o advogado para que possa entender o que aconteceu com a sua antiga babá e comenta: "Eu tive a impressão de que a Marieta sabe de mais coisas sobre essa tal de Joana Bastos. Ela ficou tão nervosa quando falei sobre ela." Murilo passa a mão na cabeça, ainda intrigado com tudo isso, e responde: "Também percebi que ela ficou diferente. Será que ela sabe de mais coisas sobre essa mulher?" Vênus fala: "É capaz, mas vamos precisar de mais provas sobre essa mulher. Precisamos saber de tudo sobre ela. Assim a gente pode falar com a Marieta de novo e tentar colocar ela contra a parede." Murilo concorda com Vênus e afirma que vai se empenhar direito para poder descobrir o maior número de informações possíveis sobre essa mulher. Vênus agradece o empenho de Murilo e dá um abraço nele e fala: "Nem sei como te agradecer, Murilo. É importante para mim saber o que foi que aconteceu com o papai." Murilo concorda com Vênus, mas antes que ele possa responder alguma coisa, Electra e Plutão chegam na mesma hora e acabam ouvindo o final da conversa. Electra então pergunta: "O que tem o papai, Vênus? O que aconteceu com ele?" Vênus leva um susto com a chegada dos irmãos e se desespera com a possibilidade deles descobrirem que está investigando a morte de Pedro. A mocinha então responde tentando disfarçar: "Nada demais. Não aconteceu nada com o papai." Electra franze a testa confusa e fala: "Ué, mas eu ouvi perfeitamente você falar pro Murilo que tinha acontecido alguma coisa com o papai." Plutão concorda com a cabeça e afirma: Eu também ouvi isso. Agora eu fiquei curioso para saber o que é." Vênus e Murilo se olham um pouco preocupados, até que a mocinha inventa: "Não foi nada. Eu só estava contando pro Murilo sobre as histórias que o pai contava, das coisas que aconteciam com ele. Não é nada demais." Murilo entra na onda de Vênus e fala: "É isso mesmo. Nossa, cada coisa que eu não podia nem imaginar que o pai de vocês faziam." Electra e Plutão ficam um pouco desconfiados no começo, mas logo acabam acreditando na desculpa de Vênus e não acham mais suspeito o que eles estavam falando. Depois de um tempo, Vênus e Murilo saem da galeria conversando sobre o que acabou de acontecer com Electra e Plutão. E a mocinha fala: "Obrigado por entrar na minha conversa, tá? Não queria que meus irmãos desconfiassem de nada." Murilo sorri e fala: "Imagina, fica tranquila. Eu jamais ia falar nada nem pra Electra nem pro Plutão." Vênus dá um abraço nele e se despede do advogado, após ele dizer que vai seguir puxando todas as pistas sobre Joana Bastos. Electra vê os dois conversando de longe e assim que Murilo sai de perto de Vênus, Electra se aproxima da irmã e comenta: "Você e o Murilo agora deram para ficar de segredinho agora, é?" Vênus franze a testa e pergunta: "Não vai me dizer que você tá com ciúmes?" Electra dá risada ao ouvir aquilo e responde: "Ai, claro que não. Tô curiosa para saber o que vocês tanto falam, isso sim." Vênus passa a mão na cabeça e inventa: "Não é nada demais. Só tô vendo sobre a situação da Eva, aquela menina que eu te falei.
Electra arregala os olhos e fala: "Ah, sei sim. Poxa, tomara que fique tudo bem com ela." Vênus continua conversando com Electra, mas por dentro só consegue pensar na investigação que está fazendo sobre a morte de seu pai. Enquanto isso, Murilo vai para o fórum e começa a levantar a ficha e possíveis pistas sobre Joana Bastos e qual a sua possível relação com Pedro. Até que depois de algumas horas, o advogado finalmente consegue encontrar uma prova e fica chocado com o que descobre. Murilo arregala os olhos e fala: "Mas não é possível? É sério que isso é verdade? Meu Deus, a Vênus precisa saber sobre isso agora." Murilo liga para a Vênus e fala que tem provas urgentes e que precisa conversar com ela o quanto antes. Vênus então fala que eles podem conversar na fundação, porque assim não corre o risco de nenhum dos seus irmãos descobrir a verdade. Eles então se encontram na fundação depois de um tempo e vão para uma sala particular. Vênus então pergunta: "E então, Murilo, o que foi que você descobriu? Tô ansiosa." Murilo então entrega uma pasta para Vênus e fala: "Acho que você vai cair para trás ao ouvir isso aqui. Eu mesmo não consegui acreditar." Vênus franze a testa, pega a pasta mais ansiosa do que nunca e arregala os olhos ao ver as informações que tem dentro dela. A mocinha então fala: "Pera, mas isso aqui não faz sentido. Como pode uma coisa dessas?" Murilo então responde: "Foi o que eu pensei. Aqui consta que essa mulher praticamente não existe. Não tem nenhuma informação sobre ela. Nenhum dado, nem nada." Vênus então comenta: "Mas isso não faz sentido. A gente achou aquele boletim de ocorrência sobre ela. A Marieta ficou preocupada quando eu falei sobre ela." Murilo então concorda e fala: "Pois é, foi o que eu pensei. É quase impossível que uma pessoa suma desse jeito, como se virasse fumaça." Até que algo terrível passa na cabeça do advogado e ele arregala os olhos ao pensar nessa possibilidade. Vênus percebe a reação dele e pergunta: "O que foi, Murilo? Que cara é essa?" Murilo então responde: "É que eu pensei uma coisa aqui e talvez possa explicar essa situação." Vênus então insiste: "O que é, Murilo? Me fala, por favor." Murilo respira fundo e responde: "É que é só uma possibilidade, mas assim, se uma pessoa não existe desse jeito, uma possibilidade bastante real pode ser que essa pessoa não exista. Esse pode ser um nome falso." Vênus arregala os olhos e fala: "Claro, porque se for um nome falso, claro que não vai ter registro nenhum." Murilo concorda com a mocinha e Vênus afirma que então vai ter que falar com Marieta mais uma vez, porque claramente ela sabe de alguma coisa sobre essa história. O advogado então sugere que eles levem essa informação para Marieta, para que ela veja que eles sabem de tudo, e Vênus concorda. A mocinha então liga para Marieta e pede para que ela venha até a fundação, porque precisa muito conversar com ela. Marieta então chega na fundação, depois de alguns minutos, e logo nota que Vênus e Murilo estão com as caras um pouco desconfiados. Marieta então pergunta: "O que aconteceu? Por que estão me olhando assim?" Vênus então afirma: "A gente já sabe de tudo, Marieta. E eu quero muito que você me diga toda a verdade, tudo o que sabe." Já imaginando do que se trata, Marieta pergunta preocupada: "O que aconteceu, Vênus?" Murilo então se levanta e fala: "Eu fui atrás de mais informações sobre aquela Joana Bastos. Eu descobri que essa mulher praticamente não existe. Não tem dado nenhum sobre ela. Parece até um nome fantasma." Marieta não consegue disfarçar a cara de preocupação e Vênus completa: "Pois é, então como que uma pessoa fantasma dessas teve algum tipo de relação com meu pai? Quem era essa mulher de verdade?" Marieta desvia o olhar e fala: "Vocês não deveriam ter ido atrás disso. É muito perigoso." Vênus franze a testa e comenta um pouco desesperada:
Meu Deus, mas perigoso por quê? Eu sei que você sabe de alguma coisa e não está querendo falar. Mas por favor, me fala o que sabe. Marieta passa a mão na cabeça cada vez mais preocupada. Até que Murilo argumenta. Olha, Marieta, tá claro que não tem coisa boa por trás dessa história. E talvez você esteja querendo proteger a Vênus. Mas agora ela já sabe de bastante coisa. Falta apenas entender o motivo. Marieta então comenta. Não é só perigoso, mas isso pode mudar a percepção que a Vênus tem do pai dela. Vênus fica cada vez mais curiosa e fala. Como assim? Por que isso mudaria a ideia que eu tenho do meu pai? Marieta olha preocupada para Vênus, como se quisesse poupar a mocinha de todo o sofrimento que pode causar nela. Mas Vênus insiste. Fala logo, Marieta, por favor, por toda a consideração que você tem por mim e pelos meus irmãos. Eu preciso saber a verdade. Marieta então respira fundo e revela. Tá bem, Vênus, eu conto. A verdade é que seu pai não era nada do que você conheceu. Ele tomou muitas decisões erradas na vida e se meteu com gente que não devia. Vênus franze a testa chocada e pergunta. Como assim, Marieta? O que isso tem a ver com essa tal de Joana Bastos? Marieta então conta. Tem que essa mulher realmente não existia, porque era uma criminosa. Quer dizer, ela existe, mas não com esse nome. Eu não sei quem ela é de verdade, mas eu sei que por causa dessa mulher, o seu pai começou a fazer negócio com quem não devia. Vênus e Murilo ficam em choque com o que escutam de Marieta. E Murilo pergunta. Como assim criminosa? O que ela fazia? Marieta responde. Ela trabalhava para gente do tráfico de drogas. E como Pedro não podia ver um rabo de saia, acabou se metendo com essa gente por causa dela. E de uma certa forma, acabou virando criminoso também. Vênus não consegue segurar as lágrimas ao ouvir aquilo e comenta. Não é possível, meu pai virou um bandido, é isso? Marieta confirma com a cabeça e fala. Eu e a dona Frida tentamos abrir os olhos dele. E o Pedro sempre foi do bem. Ele foi um ótimo pai para você e para os seus irmãos. Mas quando o assunto era mulheres, ele era capaz de fazer coisas terríveis. Murilo então pergunta. Então quer dizer que o Pedro começou a traficar também? Marieta responde. Acredito que sim. Eu sabia que ele começou a fazer favores para essa gente. Até que eles se desentenderam. E essa tal de Joana ameaçou o Pedro. Horrorizada, Vênus então deduz. Então quer dizer que a morte do meu pai pode ter sido uma queima de arquivo, é isso? Marieta confirma com a cabeça. E Vênus desaba em choro, sem acreditar no que seu pai foi capaz de fazer. Marieta se aproxima de Vênus, também emocionada, e fala. Por isso eu não queria te falar nada. Não queria que você se decepcionasse com seu pai agora. Não queria estragar as lembranças que você tem dele. E isso também pode ser muito perigoso. Essa gente é perigosa. Não quero que você corra riscos investigando isso. Vênus e Marieta se abraçam emocionadas. E a mocinha limpa as lágrimas logo depois. Murilo também tenta consolar Vênus. E a mocinha comenta. Eu nunca podia imaginar uma coisa dessas. Nunca pensei que meu pai fosse capaz de fazer isso também. Nunca pensei que meu pai fosse capaz de fazer isso assim. Murilo então fala. Eu sei disso, mas ele continua sendo seu pai. E vocês tiveram uma história linda. Ele era um pai muito amoroso. Vênus concorda e afirma. É por isso mesmo que meus irmãos não precisam saber dessa história horrível. Quero nem pensar na decepção que vai ser para eles. Até para mim está sendo difícil. Mesmo sabendo que eu nunca vou deixar de amar ele. Marieta e Murilo concordam com Vênus. E Marieta pede para Vênus desistir dessa investigação. Justamente para ela não chamar a atenção dessa quadrilha. Mas mesmo assim, Vênus afirma que não pode desistir de fazer justiça desse jeito. E que essas pessoas que mataram seu pai precisam pagar pelo que fizeram. Murilo afirma que agora a investigação pode ficar um pouco mais perigosa, mas que vai garantir que Vênus não se arrisque desse jeito. Mas mesmo assim,
Marieta continua preocupada pela segurança de Vênus. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.